Boa noite, irmãos da Igreja Batista Manancial e queridos amigos que nos acompanham. Hoje é um grande privilégio para mim, mais uma vez, estar aqui com vocês para abrir a Palavra de Deus e juntos estudar o que Deus tem preparado para os nossos corações. Agradeço a oportunidade e o privilégio que a Igreja tem me dado. Peço que o Senhor nos ajude nessa noite para aprender mais uma lição da sua palavra. Vamos fechar os nossos olhos e entrar na presença de Deus em oração, pedindo pela graça dele e o discernimento da sua palavra. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esse belo dia que o Senhor nos deu. Obrigado pela sua criação e por nós fazermos parte de uma obra tão especial. Obrigado, Senhor, por nos ter criado a sua imagem e semelhança. Obrigado, Senhor, por ter se entregado por nós a fim de nos salvar do nosso pecado. Obrigado, Senhor, por ter feito tanto a nosso favor e muitas vezes nós não retribuímos nem o mínimo que o Senhor espera de nós. Peço, Pai, que o Senhor nos ajude com a sua palavra hoje, nos dá entendimento e discernimento do que vamos ler e aprender, e nos ajuda a crescer espiritualmente, andar mais perto do Senhor essa noite. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias para o livro de Juízes, mais uma vez, no capítulo 8. Nessa noite nós vamos estudar o capítulo 8 de Juízes. Enquanto vocês abrem, vou relembrar algumas coisas que estudamos semanas atrás. O capítulo 8 de Juízes trata da segunda parte da vida do juiz Gideão. Nós, algumas semanas atrás, estudamos como Deus chamou Gideão, como Deus trabalhou no seu coração e como Deus usou Gideão na sua obra, como Deus usou Gideão para proteger e libertar o povo de Israel. Hoje nós vamos estudar o capítulo 8, e o capítulo 8 do livro de Juízes trata a partir do auge do ministério de Gideão, ou seja, após a grande batalha que livra os israelitas das mãos dos midianitas, e até o final da sua vida. No estudo anterior nós estudamos de como Gideão foi chamado até o auge do seu ministério. Hoje nós vamos estudar o restante da sua vida e como Gideão agiu nos anos finais após a sua grande vitória. Muito bem. E junto com o texto eu quero estudar com vocês algumas características da liderança de Gideão com o passar do tempo. Nós vamos olhar as ações, olhar as escolhas que ele fez e encontrar algumas características na liderança de Gideão. E como nós podemos perceber o relacionamento de um líder com Deus a partir das suas escolhas e decisões tomadas no curso da sua vida. Antes de fazer a leitura do texto, eu gostaria de deixar uma citação com os irmãos, que nós vamos retomar no final do nosso estudo hoje, e que é muito importante para a compreensão do que nós queremos tratar aqui. Foi uma citação feita por Andrew Bonar. Ele disse as seguintes palavras: permaneçamos tão vigilantes após a vitória como antes da batalha. Permaneçamos tão vigilantes após a vitória como antes da batalha. Muito bem. Vamos ler o versículo 1 até o 3º do capítulo 8 de Juízes e encontrar a primeira característica da liderança de Gideão aqui nesse texto. Diz assim a palavra do Senhor: então os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam fortemente com ele. Porém ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb,
Que pude eu fazer comparável com o que fizeste? Então, ao falar-lhes esta palavra, abrandou-se-lhes a ira para com ele. A primeira característica que nós enxergamos aqui na liderança de Gideão é que ele foi um líder pacificador. Gideão foi um líder pacificador. Após vencer aquela grande batalha de maneira impressionante, após ouvir as instruções de Deus, selecionar os soldados, diminuir o seu exército para um número mínimo de 300 homens valentes e vencer a luta contra os midianitas sem nem ter que desembainhar a espada ou matá-los, pois eles mesmos o fizeram, e após isso eles só precisaram persegui-los. Gideão aqui havia atingido o auge do seu trabalho. Ele era uma figura conhecida em Israel, e algumas pessoas não gostaram da escolha que ele fez, como foi o caso do povo de Efraim, de lutar sem chamar os seus homens. Mas nós sabemos muito bem que Gideão fez exatamente o que Deus havia mandado e ele alcançou a vitória por causa da sua obediência. Mas interessante que aqui, mesmo Gideão, numa posição de razão, porque Gideão ele estava fazendo a coisa certa, ele havia sido obediente, ele é questionado pelos homens de Efraim com uma acusação que talvez não fosse muito justa, né? Questionaram: o que foi que você fez? Por que você não chamou a gente quando você foi lutar? Bom, Gideão podia ter dito: porque Deus mandou fazer assim e pronto, não era para vocês irem. Talvez essa resposta fosse mais dura, não ia ser mentira, afinal de contas ele foi obediente. Mas Gideão ele encontra uma maneira aqui de abrandar o furor ou a ira daqueles de Efraim. E ele diz que eu fiz mais do que vocês, afinal de contas, não são os menores ou os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer, ou seja, os seus piores soldados são elite, são muito melhores do que os outros, por exemplo. E eu não fiz nada de verdade, a gente só ficou lá, fez barulho, e foram vocês que foram e venceram os príncipes Oreb e Zeeb. E eu não fiz nada comparável a vocês. Então Gideão ele se coloca numa posição inferior aqui, por mais que ele fosse o líder, por mais que ele houvesse obtido a vitória para o povo de Israel, ele enaltece esses de Efraim com o fim de simplesmente pacificar a situação, ou seja, não entrar num conflito que não era necessário. Por mais que ele tivesse razão, por mais que ele tivesse direito, ele escolhe não discutir com aqueles homens. Muito pelo contrário, ele com muita sabedoria escolhe as suas palavras bem. E como diz o versículo 3 no final, então com o falar-lhes esta palavra, abrandou-se-lhes a ira para com ele. Gideão acalmou o coração deles, não criou inimigos, e eles gostaram daquilo que eles ouviram. Muitas vezes nós precisamos dessa sabedoria para colocar em prática alguns mandamentos do Senhor. Nós sabemos que nós somos chamados para sermos pacificadores. E nós sabemos que muitas vezes nós vamos ser injuriados e perseguidos de forma injusta. Mas o mandamento de Cristo, ou o incentivo de Cristo lá em Mateus, é que nós sejamos pacificadores. Vamos ler juntos o texto de Mateus 5, o versículo 9, uma das bem-aventuranças, que Jesus diz bem claro algo especial para os pacificadores. O versículo 9 diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bom, eu e você, crentes em Jesus Cristo, nós somos filhos de Deus. E se nós somos chamados filhos de Deus, nós devemos com certeza ser pessoas pacíficas e pacificadoras.
nós devemos buscar sempre que possível a paz entre os homens. E é justamente isso que diz o versículo 17 e 18 do capítulo 12 de Romanos. Vamos juntos? Capítulo 12 de Romanos diz exatamente isso. No versículo 9, não, desculpa, no capítulo 17, eu vou começar do 17 e ler o 18 também. Romanos 12. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Muitas vezes não depende só da gente, mas o que esse versículo está dizendo é: faça a sua parte. Faça a sua parte para ter paz entre os homens. Nós somos chamados para ser pacificadores. Não só os líderes, mas todos os crentes. E o fato é que, independente do tipo de liderança que você exerce, você sempre exerce influência sobre alguém. Um pastor exerce liderança sobre a igreja e influencia os seus. Um professor influencia os seus alunos. Um pai influencia os seus filhos. Uma mãe, da mesma maneira. Um irmão mais velho influencia os outros. Nós somos chamados para ser pacificadores e, no que depender de nós, termos paz com todos os homens. Essa foi a primeira característica que nós encontramos no texto aqui de Juízes, capítulo 8. Gideão, no auge da sua jornada, do seu ministério, ele estava próximo de Deus, ele teve sabedoria e usou palavras de paz, palavras brandas para acalmar aqueles que estavam questionando ele, mesmo que de maneira injusta, se você pensar friamente e humanamente. Afinal de contas, Gideão tinha o direito de fazer o que ele fez. Ele estava muito perto de Deus, por isso ele teve essa sabedoria e soube como agir naquele momento. Nós conseguimos ver que Gideão estava tão perto de Deus que ele refletiu esse relacionamento de Deus para aquela situação. E a verdade é que eu e você, nós somos embaixadores de Jesus Cristo. Nós devemos representar o Rei Jesus aqui na Terra de maneira excelente. A nossa vida é um testemunho de quem Jesus Cristo é. E quando nós tomamos decisões e perdemos a oportunidade de ter paz com as outras pessoas, infelizmente nós não estamos fazendo aquilo que Cristo nos pediu. Lá em Mateus, aquilo que Paulo nos deixa registrado no livro de Romanos. Nós somos representantes de Jesus aqui na Terra. Vamos viver de maneira que agrada a Ele. O capítulo 8 de Juízes continua no versículo 4. Vamos para lá. E nós vamos ver outra característica de Gideão, que foi acontecendo com o passar do tempo, o passar da sua jornada. Diz assim a palavra de Deus, versículo 4 até o versículo 6. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote, uma cidade que eles estavam no caminho: Dai, peço-vos, alguns pães, para que estes que me seguem, pois eles estão muito cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, reis dos midianitas. Porém, os príncipes de Sucote disseram: Porventura tens já sob teu poder o punho de Zeba e Salmuna, para que demos pão ao teu exército? Gideão, numa situação de desgaste físico, soldados com fome, cansados, eles pedem auxílio daquela cidade, a cidade de Sucote. Mais para frente vai acontecer a mesma coisa aqui, quando eles chegarem na cidade de Penuel, exatamente o mesmo relato. E eles pedem pão. E a resposta dos líderes daquela cidade foi: por acaso você já prendeu os reis midianitas para que a gente saiba que você venceu mesmo, para a gente te dar pão?
Aqui eles duvidam um pouco da capacidade do exército israelita, principalmente da liderança de Gideão. A questão é que esse povo de Sucote, Penuel, eles estavam com medo caso Israel não vencesse completamente aquela batalha. Eles não queriam se colocar numa posição que os midianitas ficassem contra eles. Então eles preferiram se abster, preferiram ficar em cima do muro. Não vou ajudar você, a hora que você tiver os reis aí, daí beleza, daí eu vou te dar comida, te dar lugar para descansar e tudo mais. Gideão ficou muito furioso com aquilo. Gideão não gostou nada. E a gente tem a resposta de Gideão aqui no versículo 7. Então disse Gideão: por isso, quando o Senhor entregar nas minhas mãos Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com abrolhos. Gideão fala palavras duras aqui. Ele diz, olha, quando o Senhor me entregar nas mãos os 2 reis, eu vou voltar aqui e eu vou ensinar para vocês uma lição. Quando eu voltar aqui com esses reis, vocês vão pagar pelo que vocês fizeram. Nós encontramos aqui Gideão como um líder vingativo. Gideão ficou irado e se irritou com aquela resposta. E justo, né? Eu imagino a raiva dele. Poxa, vocês não viram tudo que a gente fez e agora vocês estão questionando e duvidando a nossa capacidade? Então Gideão deixa essa vingança tomar conta do seu coração. E, infelizmente, essa não é uma atitude boa, não é uma atitude correta, porque a vingança pertence ao Senhor. E nós não vemos aqui o Senhor falando absolutamente nada, nós não vemos Gideão consultando a Deus. Gideão começa a falar coisas a partir do seu próprio coração, do seu próprio entendimento da situação, e nós sabemos muito bem que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas. Venha comigo para o capítulo 12 de Romanos, versículo 19. Vamos ler o que diz Romanos 12, 19. Eu vou ler o versículo anterior para ter uma noção melhor do contexto. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Já falamos isso. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Essa citação que Paulo faz aqui é lá de Deuteronômio 32. Vamos para lá. Lá em Deuteronômio 32 é a primeira vez que esse texto é apresentado no Pentateuco, quando Moisés estava ensinando o povo de Israel. Deuteronômio 32, versículo 35. A mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo. O seu destino se apressa em chegar. Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe quando e como as coisas devem acontecer. E muitas vezes, quando nós nos tomamos de um sentimento ruim como a vingança e queremos fazer a justiça com as nossas próprias mãos, nós, além de tudo, estamos desobedecendo a Deus. Agora, se você ficou com o seu dedinho lá em Romanos, a gente vai ler o versículo 20. Romanos 20, 12, 20. Versículo 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Continuando, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A vingança não é um ensinamento que nós temos na Bíblia. Não para nós. A vingança, para ela ser perfeita, ela tem que vir do Senhor. Deus é o justo juiz. Ele não permitirá que o pecado permaneça impune, mas não cabe a mim e a você executar a sentença divina. Muitas vezes nós achamos que nós somos os carrascos de Deus, né? A vingança de Deus, mas eu vou lá e eu é que faço. Não, não é assim. Nós temos que esperar, confiar e ter paciência que Deus está no controle e que Ele, a seu tempo,
vai fazer o que deve ser feito. Se a gente continuar lendo o relato lá de Juízes, nós vamos ver como terminou essa história, como terminou essa situação com o povo de Sucote e Penuel. Pula lá para o versículo 16, se você quiser ler com calma. Todo o relato se trata dessa história, mas vamos direto para o resultado final. O que aconteceu depois quando Gideão se encontra novamente com essa cidade? Diz assim: e tomou os anciãos da cidade de Sucote, e tomou os anciãos da cidade, e espinhos do deserto, e abrolhos, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Derribou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Ou seja, as duas cidades duvidaram, falaram que não iam dar nada para ele, a não ser que ele aparecesse com os reis. Então ele decide voltar com os reis. Ele mostra: olha aqui, está aqui os dois que vocês duvidaram, questionaram, agora vocês vão pagar. Porque eu pedi pão e vocês não me deram. Agora vocês vão sofrer as consequências. E Gideão, com a primeira cidade, pega aqueles espinhos e abrolhos do deserto, estudando um pouco mais a fundo, provavelmente esse relato significa que aqueles homens foram arrastados pelo chão da cidade com aqueles espinhos e abrolhos, como uma forma de punição e, consequentemente, mortos. Da mesma maneira como os homens de Penuel, no versículo 17, tiveram a torre de Penuel derrubada e matou os homens da cidade. Então nós vemos aqui a vingança de Gideão. Nós não encontramos em nenhum momento a consulta de Gideão a Deus, nós não vemos instruções de Deus para Gideão fazer isso, mas claramente nós vemos a característica de um homem vingativo e que executou a sua vingança, ele teve a sua vingança. Mas, infelizmente, nós conseguimos perceber um afastamento gradativo da presença de Deus aqui por Gideão. Antes, aquele servo humilde, que buscava Deus em todas as coisas, nem mesmo confiava que Deus estava com ele, se tornou aquele líder pacífico que buscava ter paz com todos os homens. Aqui nós vemos um líder vingativo, que já está começando a pensar mais por si próprio do que pedir a vontade de Deus, operando assim a sua própria justiça. Quando nós deixamos de confiar na justiça perfeita de Deus e tentamos nos vingar, demonstramos que nós não confiamos em Deus. E isso demonstra que nós sabemos melhor, nós sabemos mais do que Deus. E isso é, mais uma vez, a exibição do orgulho do homem. O pecado mais antigo da história, o orgulho aflorando a nossa pele. Nós não somos chamados para ter nossa própria vingança, devemos confiar em Deus, esperar nele, e ele vai fazer no tempo dele. Quando nós fazemos da nossa maneira, demonstramos o nosso próprio orgulho. Além de um líder pacífico, um líder vingativo, nós encontramos aqui no versículo 22 de Juízes, capítulo 8, uma nova característica de Gideão. Eu digo nova porque nós não tínhamos visto isso antes nele. Então, estudando é uma surpresa ver que isso aconteceu com ele. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Versículo 23. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. No versículo 24. Disse-lhes mais Gideão: um pedido vos farei, dai-me vós cada um as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Então nós vemos aqui que Gideão ele é convidado a reinar, convidado a liderar o povo, né? E a resposta que ele dá: não, eu não vou governar você nem meu filho, Deus, o Senhor, vos governará. E você pode pensar: poxa, que resposta espiritual, né? Que exemplo de Gideão. Se tivesse só esse versículo, nós poderíamos entender dessa maneira que Gideão estava agindo de forma obediente ao Senhor. Mas se você continua a descrição, isso não combina muito bem. Porque no próximo versículo, ele já pede o ouro,
já pede os despojos, já pede aquele bem que eram dos ismaelitas, ou seja, do povo que tinha sido conquistado. Gideão aqui estava interessado nas riquezas terrenas, então ele não estava de fato preocupado com quem ia governar o povo ou o que o Senhor ia achar. Ele estava preocupado aqui com o que ele ia ter, o que ele podia fazer com aquilo, ou o que aquilo representava. Aqui nós vemos que Gideão foi um líder repreensível. Eu estava procurando uma palavra que definisse que Gideão teve a sua fé comprometida. Foi comprometida por algo, não um comprometimento bom, no sentido de fidelidade. Não, ele teve a sua fé comprometida. Alguma coisa entrou lá e comprometeu a sua fé. Por isso ele se tornou um líder repreensível. Vamos ler o versículo 14 e 15 de Filipenses 2, por gentileza. Filipenses 2, versículo 14 e 15. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. O apelo aqui aos filipenses é que eles se tornassem um povo que não pudesse ser culpado por nada, que não pudesse encontrar falhas no caráter deles, nas ações deles. Não é que eles eram perfeitos, nós sabemos que ninguém é perfeito senão Cristo, nós só seremos perfeitos no céu, mas nós devemos buscar a perfeição, buscar a santidade e ser inculpáveis, que as pessoas não possam encontrar em nós erros, falhas, coisas que comprometam a nossa fé. E se você continuar lendo o texto de Juízes 8, versículo 27, fica bem claro isso aqui que eu estou falando. Gideão pediu todo aquele ouro, pegou todo aquele recurso. Diz o versículo anterior que foram 1.600 ciclos de ouro, que juntou aquilo, aproximadamente uns 22 quilos mais ou menos, 22 quilos de ouro. E desse peso, diz aqui o versículo 27, acompanhe comigo, desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs em sua cidade em Ofra. Ele fez uma estola sacerdotal de ouro. E todo Israel se prostituiu ali após ela. Ou seja, Gideão confeccionou um ídolo, confeccionou um objeto de adoração. Ele não tinha nem morrido ainda. Normalmente o povo de Israel se desviava e se prostituía na morte do seu libertador, do seu líder. Aqui não. Gideão acabou de fazer e Israel já estava se prostituindo. Já esqueceram de tudo que Deus tinha feito. Gideão se tornou repreensível, e você vai ver por que aqui na continuação. E todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Literalmente um laço, sabe? Que você faz para segurar um cavalo, você laça o cavalo, puxa. Aquela estola se tornou um laço para Gideão, algo que estava segurando ele, algo deste mundo que estava impedindo que ele se aproximasse de Deus, mas o fato é que ele já estava distante de Deus. Quantos laços nós temos? Quantas coisas na nossa vida são motivos de repreensão? Filipenses é o exemplo perfeito que nós devemos ser irrepreensíveis, inculpáveis. Não deve ser possível encontrar dolo em nós. Lógico, somos pecadores, mas buscamos a santidade perfeita de Deus. Gideão, alguém que havia lutado por Deus, visto a presença de Deus, o poder de Deus perto, de forma milagrosa, aqui no final da sua vida, constrói um objeto que foi motivo de idolatria no povo de Israel e motivo de queda na sua própria casa.
Gideão passou de um servo humilde do Senhor, que tinha dúvidas, tinha medos legítimos, porque Deus respeita aquilo e tenta incentivar, tenta instruir. Ele se tornou uma celebridade, alguém que queria os holofotes em si, queria a atenção, talvez não queria governar para não ter responsabilidade, mas queria o reconhecimento, queria o ouro, e construiu algo com aquilo que se tornou maldição no povo de Israel. Construiu algo que se tornou maldição na sua família. A Bíblia é clara, diz que aquilo foi um laço para a sua casa. E se você continuar estudando mais para frente, o capítulo 9 vai retratar bem o que aconteceu com a descendência de Gideão. Na verdade, nós não precisamos nem chegar no capítulo 9. Vamos ler o versículo 34 e 35, que é o final do capítulo 8. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Olha só que relato, mesmo com todas as escolhas ruins que Gideão fez no fim da sua vida, ainda a Bíblia trata ele como todo o bem que ele fez a Israel. Só que quem pagou o preço disso foi ele mesmo, porque nem o povo dele, que foi liberto através das suas mãos e do poder de Deus, reconheceu aquilo que ele havia feito. Por causa desse afastamento de Deus, por causa dessa falta de comprometimento com Deus, por causa do pecado que entrou no seu coração. Ele se tornou repreensível. E isso custou caro para ele e para sua descendência. A descrição diz que Gideão teve mais de 70 filhos com várias mulheres diferentes. A Bíblia em momento nenhum incentiva isso. Nós sabemos que existem alguns casos e de pessoas que foram abençoadas por Deus, mas em momento algum Deus defende ou incentiva essa prática. E isso também foi algo de tristeza na casa de Gideão, porque mais tarde todos os seus filhos vêm a morrer por causa do seu pecado. Nós devemos permanecer vigilantes, atentos e com a nossa comunhão com Deus. Devemos estar próximos de Deus, porque é Ele quem nos ajuda a estar longe do mundo. Ele que nos ajuda a não tropeçarmos em pedra. Quando nós estamos no topo, tudo dando certo, nós temos a tendência de relaxar, temos a tendência de ficar desatentos, mover o nosso olhar do lugar certo que deveria ser em Deus, que é a razão e motivo das nossas forças. Começamos a olhar para nós mesmos e logo vem a queda, logo vem o tropeço e a catástrofe. Como disse Bonar, permaneçamos tão vigilantes após a vitória quanto antes da batalha. Que aquela convicção, aquela concentração que você tem antes de uma decisão difícil que você precisa fazer, antes de uma luta que você tem que enfrentar, possa ser a mesma após a vitória. Que Satanás não nos encontre desatentos e vacilantes porque recebemos uma vitória de Deus. Que nós possamos permanecer de pé, firmes, inabaláveis na obra do Senhor. E que possamos influenciar e representar muito bem o nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra enquanto durar o nosso ministério. Que Deus abençoe você e que possa ser grandemente usado pelo Senhor. E se você olha para essas coisas e diz, poxa, eu tenho sido repreensível, existem coisas na minha vida que são motivos de culpa. Hoje é o momento de você buscar reconciliação com Deus. Talvez você diga, poxa, eu sou realmente muito vingativo. Bem-aventurados os pacificadores. Nós somos filhos de Deus, nós somos chamados para ter paz uns com os outros. No que depender de vós, tende paz uns com os outros. E talvez você diga, Gabriel, eu não tenho palavras brandas, eu não consigo aceitar algumas injustiças. Nem eu.
Mas isso não é nosso, isso não é uma característica humana, isso é uma característica divina. Deus nos dá entendimento, Deus nos dá a paz, e essa paz pode ser transmitida através das nossas atitudes para as outras pessoas. E assim nós podemos ser pacificadores. Não sejamos vingativos, muito menos repreensíveis. Que a nossa caminhada com o Senhor possa ser próxima e próspera. Não no sentido financeiro, mas no sentido de riqueza espiritual e conhecimento da verdade. Porque Jesus é a verdade. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado pelos exemplos que temos nas Escrituras. Obrigado, Senhor, porque nós podemos aprender com os acertos e erros de homens que foram fiéis, mas foram homens, como nós, e por isso falhos e muitas vezes acabaram caindo, Senhor, porque se descuidaram. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos mantenha firmes com os olhos voltados para o Senhor, para que possamos ser encontrados fiéis. Abençoa essa igreja. Abençoa cada um que está ouvindo essa mensagem, que possa, Senhor, hoje buscar se aproximar do Senhor, para que sejam encontrados fiéis pelo Senhor. Em nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Tenha uma boa noite e um bom restante de semana.